aqui é o Dan do programa Safe 365 e hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Extremamente importante porque é uma situação que pode ocorrer com qualquer pessoa, é uma situação que demanda muito cuidado. Tem algumas dicas que você precisa saber sobre como proceder os primeiros socorros, como você deve executar os primeiros socorros em determinadas situações que são diferentes umas das outras e como você consegue prestar esse atendimento de maneira calma, de maneira eficaz e de maneira a preservar ali as condições daquela vítima. Então nós estamos falando hoje sobre o quê? Nós estamos falando sobre lesões oculares, certo? E para a gente começar, como é que ocorrem essas lesões oculares, né? Como o nosso olho ele pode reagir a alguma determinada lesão? Como isso ocorre, né? A princípio, a gente precisa informar para vocês como essa lesão ocorre. Então, existem diversas formas de você lesionar o olho de uma pessoa. Então, por exemplo, em uma determinada briga, se essa vítima sofrer um soco no olho, então isso pode fazer com que esse olho que foi lesionado sofra um edema, pode ter um sangramento, pode ter alguma coisa que vá prejudicar a visão dessa pessoa. Uma outra lesão que pode ocorrer, ou seja, a saída do olho dessa pessoa do globo ocular. Então, como você vai prestar os primeiros socorros nesse caso? O que você deve fazer para auxiliar essa pessoa? Você deve reimplantar ou não? Então, como você vai fazer? Uma situação extremamente simples e que pode causar uma grande lesão ocular numa vítima, a entrada de um cisco ou de um grãozinho de areia. Se você não souber como retirar, se você proceder ali com a coceira, né, e ficar mexendo naquele olho lesionado, muito provavelmente você vai agravar a situação daquela vítima. Então, são uma série de situações que você pode se deparar e você precisa saber como você vai prestar os primeiros socorros nessa situação. Então, eu trouxe aqui primeiramente, né, a pergunta: o que você deve fazer? Ou melhor, o que você deve não fazer, o que você não deve proceder em relação a uma lesão ocular. Então, quando nós temos alguma lesão relacionada ao globo ocular ou aos nossos olhos, o que a gente não deve fazer? A primeira coisa é a remoção de objetos transfixados, ou seja, houve uma lesão ocasionada por um caco de vidro e esse caco de vidro está ali dentro dos seus olhos. Você, se ele foi transfixado, ou seja, se ele passou a parede do nosso olho, a gente não pode retirar esse objeto. Por quê? Porque você vai retirar e aquela lesão vai ficar aberta, pode haver um sangramento, você pode comprometer ainda mais a saúde daquela pessoa e você pode comprometer a visão daquela pessoa, levando inclusive a cegueira. Então, uma coisa que você não deve fazer de maneira nenhuma é a remoção desse objeto transfixado. Tudo bem? Então, essa é a primeira situação que você não deve fazer, tá? Além disso, recolocar o olho na cavidade ocular. Muitas vezes você pode se deparar com uma situação em que esse olho saia da cavidade ocular. E o que você vai fazer? Você vai colocar o olho dentro da cavidade daquela pessoa? Não, você não pode fazer isso. Então, uma outra coisa que você não pode fazer é recolocar o olho daquela vítima na cavidade ocular. E o que você vai fazer com aquele olho? O que você precisa fazer? Você vai acondicionar ele em um saco, né? Então aqueles sacos ziplock que você consegue fechar ele, você pode colocar ele dentro de uma solução, então um soro fisiológico, aquelas soluções que são utilizadas em lentes de contato. Então, de modo a preservar isso, você faz o acondicionamento desse olho naquele saco e encaminha tanto o olho quanto a vítima para socorro médico especializado urgentemente. E
isso muitas vezes ocorre, pode parecer brincadeira, isso não só relacionado a lesões oculares quando há o deslocamento do olho da cavidade ocular, mas também membros amputados, você precisa levar a vítima e aquela parte do corpo, vamos dizer assim, ou seja, o membro amputado ou o olho, no nosso caso de lesões oculares, para o mesmo lugar. Né? Porque não é difícil acontecer de uma pessoa ir para um determinado local de atendimento e a parte, né, o membro ou o globo ou o olho daquela pessoa ir para outro lugar. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Isso ocorre com frequência. Então, você deve encaminhar para o mesmo lugar, certo? A fim de que seja feita aí uma cirurgia para a recolocação daquele olho, para, né, a reimplantação daquele membro, mas é necessário você levar para o mesmo lugar, certo? De acordo com as orientações que foram dadas aqui. Então, colocando esse olho numa solução de soro fisiológico, aquela que você utiliza em lentes de contato, bem vedado, encaminhado para o pronto-socorro. Tudo bem? E por fim, né, numa lesão por corte, o que você deve fazer? Você não pode utilizar uma gaze ou alguma compressa e comprimir aquele olho. Por quê? Porque existe uma substância no nosso olho, uma substância gelatinosa, que se você utilizar a compressão, você vai remover aquela substância e ela é insubstituível. Então você não pode pressionar, você não pode comprimir aquele ferimento, certo? Porque você pode lesionar ainda mais o olho dessa pessoa. Então, o que você não pode fazer está estampado aqui, ou seja, a remoção de um objeto que transfixou, ou seja, atravessou o olho dessa vítima, recolocar o olho da vítima na cavidade ocular, ou seja, você não pode reimplantar, porque existem diversas terminações nervosas, existem diversos nervos ali e tudo isso depende de uma situação que é voltada para um procedimento cirúrgico. E por fim, uma lesão por corte, você não deve pressionar o olho dessa vítima, porque você pode retirar ali aquela camada que é insubstituível, aquela camada que protege o olho. Tudo bem? Então, passado aqui os procedimentos que você não deve fazer, tá? Vamos agora ao atendimento inicial dessa vítima, ou seja, como você vai atender essa vítima de lesão ocular. Então, primeiramente, o que você precisa saber, tá? Você precisa avaliar se aquele local é um local seguro, né? Então, a vítima ela pode estar em um local em que você não tem acesso, que você não consiga prestar o atendimento de forma segura. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é verificar se o local é seguro. Segundo, o que você precisa utilizar? Utilizar o seu kit de primeiros socorros. E por que nós estamos falando do kit de primeiros socorros? Porque você vai precisar utilizar luvas de procedimento, você vai precisar utilizar uma gaze para fazer, né, a vedação ali do olho daquela vítima. Nós vamos explicar como você vai fazer isso. Além disso, você pode ter uma solução de soro fisiológico dentro do seu kit de primeiros socorros e que você vai utilizar, por exemplo, para eliminar ali uma pequena substância, algum cisco, alguma areia que estava no olho dessa vítima. Então você precisa do seu kit de primeiros socorros para prestar esse atendimento, tudo bem? E, além disso, o EPI, como eu já havia falado, você precisa utilizar as luvas, porque você pode ter contato com secreções, você pode ter contato com o sangue daquela vítima, e tudo isso você precisa fazer com a devida cautela, evitando uma contaminação, evitando a exposição ao risco daquela vítima de lesão ocular. Então você precisa utilizar o seu EPI, qual seja as luvas de procedimento, até mesmo uma máscara cirúrgica e o óculos de proteção para efetuar aqueles primeiros socorros, porque isso pode voltar alguma mucosa da sua boca, mucosa do seu olho, porque você vai estar perto daquela pessoa utilizando esses EPIs para prestar os primeiros socorros. Então é de extrema importância
você utilizá-los e ter consigo o seu kit de primeiros socorros, tudo bem? E aí, no caso, né, dessas emergências, quando você se depara com uma pessoa que sofreu uma lesão e que ela tem ali no seu olho uma areia, um grãozinho de areia, ou um cisco, ou alguma coisa, uma farpa, né? Você tem que utilizar o quê? Você pode fazer a remoção desse cisco ou dessa areia utilizando água em abundância, então você precisa utilizar água, você não deve tentar remover com uma pinça, você não deve tentar coçar, porque você pode agravar ainda mais o estado de saúde e principalmente causar a cegueira dessa vítima, tá? Então, a recomendação que a gente tem, utilize água em abundância até remover esse grão de areia ou esse cisco. Tudo bem? Se você não tiver água ali, se você estiver num ambiente e você tiver com o seu kit de primeiros socorros, ao invés da água, você pode utilizar o soro fisiológico. Você tem aquele colírio, você pode utilizar o colírio para esguichar no olho daquela pessoa, a fim de remover essa partícula que se encontra no olho da vítima. Tudo bem? Além disso, objetos transfixados. Você não pode, relembrando, você não pode remover o objeto transfixado do olho dessa vítima. E o que você faz? Se for possível você fechar o olho dessa vítima, feche o olho dessa vítima, certo? Por quê? Porque você mantém a cobertura, você mantém essa visão preservada. É lógico que você não pode tentar retirar, né, se for um caco de vidro que transfixou, então é extremamente necessário você avaliar também a situação, porque isso pode também ferir ainda mais caso você feche. Então existe uma cautela, principalmente nesse sentido de objetos transfixados, que você precisa ter uma cautela necessária entre abrir ou manter aberto ou fechar os olhos dessa pessoa. Tudo bem? No caso de queimaduras, certo? Então, queimaduras com produtos químicos, o que você deve fazer? Né? Primeiramente, você deve utilizar água em abundância, certo? Então, você precisa de uma torneira, você precisa de um lugar onde tenha água em abundância para que você possa fazer a remoção desse produto químico, utilizando ali, ó, a água em até 15 minutos. Então você precisa de bastante água para poder remover. E qual que é o posicionamento que a gente utiliza para remover um produto químico que veio a queimar ali e causar a lesão ocular nessa vítima? Eu não posso, né, posicionar a cabeça dessa pessoa de modo que o olho lesionado fique levantado, ou seja, que fica acima do olho que não foi lesionado. Porque se é um produto químico que ele foi utilizado, que ele foi, que contaminou ali o olho daquela vítima, você utiliza a água em abundância e essa água tem o contato com o outro olho, muito provavelmente você vai contaminar e você vai lesionar o outro olho. Então, sempre posicione o olho lesionado para baixo, deixando o olho que não foi lesionado para cima. Assim, você consegue controlar ali o fluxo de água e evita o contato com o olho que está saudável. Tudo bem? E, por fim, não tente explorar a órbita ocular da pessoa. Então, ela tem ali um cisco, ela tem um grão de areia, ela tem uma farpa que foi que caiu acidentalmente ali no olho daquela pessoa. Não tente remover, não tente utilizar uma pinça, não coce o olho daquela pessoa ou evite, né, com que essa pessoa coce o olho. Utilize sempre ou uma solução ali de soro fisiológico ou água em abundância, principalmente para você evitar explorar a órbita ocular dessa pessoa e evitar aí um agravamento da sua situação, né, expondo a pessoa ainda mais a risco. E quando ocorrem essas lesões, como que a gente deve proceder de forma a vedar, né, o contato dessa vítima com o ambiente externo, certo? Isso é uma informação muito importante que nós devemos considerar. Por quê? Né? Porque
muitas pessoas acabam fazendo a vedação ali ou tampando o olho da pessoa apenas um olho. Então, se essa pessoa teve uma lesão ocular no olho esquerdo ou no olho direito, a tendência é que você, né, tampe só aquele olho que foi lesionado, mas é um ato que você pratica que é um ato equivocado. E eu vou te explicar por quê, né? Primeiramente eu vou te explicar como você deve fazer a vedação. Então você precisa cobrir ambos os olhos, tá? E por que você deve fazer a cobertura de ambos os olhos? Se você já parou para pensar, se você olhar para a direita ou para a esquerda, você vai perceber o que? A movimentação dos dois olhos, certo? Então se eu tenho uma lesão no meu olho esquerdo e eu tampo esse olho e eu faço a movimentação do outro olho, ou seja, o olho direito para a direita ou para a esquerda, a tendência, e é claro que isso vai acontecer, que o seu olho lesionado também se movimente. Então você precisa fazer a cobertura dos dois olhos para evitar o quê? Que essa movimentação ocorra. Então é um ato extremamente importante, uma conduta de primeiros socorros extremamente importante no caso de uma lesão ocular. Você precisa fazer a cobertura de ambos os olhos. E por fim, você manter os olhos fechados. Então, não adianta eu chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu vou fazer a cobertura dos seus olhos, mas eu vou deixar o seu olho aberto. Não, eu não posso deixar o olho da pessoa aberto. Eu preciso fechar os olhos e aí colocar um tampão para que essa pessoa tenha a possibilidade de não movimentar ambos os olhos a fim de lesionar ainda mais aquele olho que sofreu essa lesão. Tudo bem? Então essa é uma informação muito importante que você deve ter. E por fim, nós vamos falar um pouco também de queimaduras por claridade. Então muitas vezes você está exposto muito tempo ao sol ou você trabalha com solda, né? E você vai fazer aquela solda e você não utiliza aquele capacete que faz a vedação, que acaba minimizando ali a exposição àquela claridade. O que você deve fazer nesses casos? Existe uma lesão relacionada a isso? Sim, existe uma lesão. É uma lesão por claridade, né? Pode ocorrer inclusive até uma queimadura. Então você precisa utilizar aquele EPI a fim de minimizar os riscos daquela lesão. E por fim, o que você deve fazer quando ocorre isso? Você deve fazer o seguinte, você deve utilizar um tampão, mas um tampão escuro, ou seja, nesses casos em que você tem uma lesão que não seja uma lesão por queimadura ou uma lesão, né, por exposição a essa claridade resultante da solda, você pode utilizar ali uma gase, você pode utilizar uma atadura, desde que você não comprima aquele ferimento caso haja um corte, né, como nós falamos anteriormente, mas você pode vedar, você pode cobrir esses dois olhos desde que eles estejam fechados com uma gase. E nesses casos em que há uma queimadura e uma exposição excessiva à claridade, causando a lesão, né, ocular, você pode utilizar uma cobertura escura e mantendo essa pessoa, inclusive, num ambiente escuro para que ela recupere essa visão, certo? Até, lógico, a chegada do socorro médico especializado, porque é extremamente importante você levar essa pessoa até um serviço médico de emergência para que sejam feitos exames, para que sejam feitas o atendimento necessário, o atendimento mais rigoroso, o atendimento mais especializado no caso de lesões oculares. Tudo bem? Então, esses foram algumas ocasiões, algumas causas relacionadas às lesões oculares, algumas situações em que você deve prestar o socorro imediato até a chegada do socorro médico especializado ou até o acompanhamento ou encaminhamento dessa vítima de lesão ocular até o serviço de emergência, certo? A fim de que você mantenha aí as condições dessa pessoa, que você evite uma cegueira, que você consiga manter essa pessoa num estado não tão mais grave, a fim de perder a sua visão,
certo? Então essas foram algumas considerações relacionadas às lesões oculares e se você gostou, deixe o seu joinha aqui no nosso vídeo, ative as notificações e acompanhe a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube pelo perfil safe.365. Eu agradeço você pela audiência e mais esse vídeo exclusivo. Se tiver alguma dúvida, poste aqui nos comentários que nós vamos responder a você e acompanhe os nossos próximos vídeos em Safe 365. Um grande abraço e até lá!